Será que as pessoas hoje em dia estão orando de forma errada? Gente, será que quando alguém ajoelha e fala assim, meu Deus, por favor, me dê essa graça, faça eu conquistar esse emprego, faça tal pessoa se curar, e até chegando a prometer, né, nas promessas, né? Oh, se isso acontecer, meu Deus, eu prometo ficar um ano sem comer chocolate, ou eu prometo doar R$ 1.000 para determinada casa de caridade. Será que isso realmente faz sentido frente à teologia, neste caso monoteísta, cristã? No fundo, o que eu estou te perguntando é: faz sentido barganhar com Deus? É possível usar a oração nesse modo? Aliás, quem ora tentando mudar a vontade e os desígnios divinos? Ou, por outro lado, a oração tem outro papel e quem faz isso usa a oração enquanto um modo de barganha com Deus, nessa teologia da prosperidade que a gente vê tão comum hoje em dia, na verdade não está percebendo que a oração tem um outro papel. Não é alterar a vontade, os desígnios do Deus que aquela pessoa acredita. Pelo contrário, a oração muda a própria pessoa que acredita e ora. Minha gente, hoje em dia, não sei se vocês perceberam, mas eu acho que a lógica neoliberal de consumo chegou até no modo em que as pessoas se relacionam com Deus, não é? Parece que a oração muitas vezes se tornou essa questão de chegar ali num balcão do saque do serviço de atendimento ao consumidor divino e tentar, né, trocar esse bem, um bem ou um modo de vida por uma graça alcançada. E eu digo isso não em forma de provocação, não. É uma forma crítica, né, da gente pensar o assunto, partindo inclusive da perspectiva das próprias teologias em questão. Pensadores como Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, pensou fundamentalmente nessa questão. Para que se ora? Qual é o papel da oração? Quando se pede algo a Deus, a gente está, no fundo, tentando fazer que Deus mude, entre aspas, de ideia, mas como isso é possível? Vai perguntar Agostinho de Hipona, lá no século III, IV, principalmente nas suas confissões. Como a gente pode tentar mudar os desígnios divinos, sendo que a divindade é eterna e infinita, imutável? Ou seja, o que vai acontecer e o que está posto pela perspectiva de um Deus absoluto, eterno e imutável, não há nada, absolutamente nada, que um fiel que acredita em Deus possa fazer para que isso seja mudado, porque a própria essência divina é imutável. Então, por que a gente ora, sendo que existe esse certo determinismo? O que vai acontecer? A graça posta já vai acontecer. Se haverá uma cura, se você vai conseguir ou não esse emprego, esse bem, passar na faculdade, se você vai conseguir ou não, já está posto sobre a perspectiva divina. Faz sentido rezar nesse contexto? O Agostinho vai pensar muito isso, né? E ele vai chegar à conclusão de que não. Se a gente reza para tentar mudar os desígnios divinos, e não tá certo não. Justamente pela natureza de Deus. Então, para que rezar? Aí o Agostinho vai falar assim, calma lá. A oração está muito mais ligada e associada a quem ora, a mudar uma disposição na pessoa aqui. Quando um fiel ora para Deus, ele está inevitavelmente se colocando numa posição de humildade para com o mistério da divindade. Então, quando eu peço para Deus algo,
ou alguma graça, na verdade, o foco não está no produto, no resultado, no efeito, no objeto dessa graça em si, mas na disposição em que a oração coloca o fiel no sentido de abertura para que possa ser recebida essa graça. Você entende essa questão? A oração não quer prover a transformação ou a mudança dos desígnios eternos e infinitos de Deus. Pelo contrário, está querendo colocar o próprio fiel em uma disposição de abertura para com esses desígnios que vão acontecer, queira você ou não, prometa você ou não, parar de comer o chocolate durante um ano ou caminhar de joelho até determinado lugar. A transformação ocorre na pessoa, na interioridade da pessoa que se coloca, então, em grau de humildade frente a esse desígnio divino. E aí, obviamente, existe esse paradoxo, né? Se a perspectiva divina é eterna e imutável, ela, inclusive, preveria que você, ou um fiel, orasse em determinado momento da vida dele pedindo uma intervenção e uma graça naquele momento para aquele fim. Então, assim, essa é a grande questão. A oração não está ligada com o desígnio divino, mas está ligada a uma disposição que ela provê no sujeito que acredita para, então, que Deus possa efetivar a sua graça na existência. Entendem? Isso falando, é claro, a partir de dentro da teologia católica, precisamente, né? Mas essa questão foi bastante debatida e pensada por pensadores e filósofos e psicólogos que não necessariamente estavam preocupados com a existência ou não de Deus, com a fé ou não de Deus. Por exemplo, a gente tem um psicólogo da religião muito importante que se chama William James. William James, ele não estava preocupado se existe ou não um Deus, ou se ele é imutável, eterno ou não, como Agostinho de Hipona estava preocupado por ser um teólogo e por ser um crente, um santo, né? O William James, ele estava falando assim, não, independente se Deus existe ou não, independente da sua natureza, independente de se ele já sabe o que vai acontecer na vida de todo mundo ou não, as pessoas rezam. E o que a gente pode considerar, então, do efeito da oração na vida das pessoas? E aí William James foi percebendo que quando uma pessoa reza, na verdade a oração promove uma alteração na própria pessoa, na interioridade da pessoa. Nesse sentido, na subjetividade da pessoa. Então, William James, ele está muito mais preocupado com a questão de a oração produzir um bem-estar na vida das pessoas. E muitas vezes, pensando aqui naquela primeira nossa questão, se as pessoas estão orando de forma errada, sob uma perspectiva da psicologia da religião do William James, a gente poderia pensar que sim, se a oração está causando ansiedade, se a oração está causando um sentimento capitalista perante a divindade que essa pessoa acredita, então a oração está sendo feita de forma errada, porque pelo contrário, a oração ela é para prover um senso de esperança, uma transformação subjetiva, ela é para prover um certo bem-estar, uma renovação moral daquela pessoa frente a uma adversidade que ela encontra. Para William James, uma forma, entre aspas, correta de se orar não seria, por exemplo, pedir para uma entidade toda poderosa mandar 5 mil reais, ou mandar um emprego, ou mandar uma cura mágica, instantânea na sua vida. Não, isso aí seria, no caso aqui, uma delegação extraordinária para algo metafísico, né, para um fundamento metafísico, quando que na verdade a oração deveria ser, aqui nesse contexto, ligada a não necessariamente conseguir 5 mil reais, mas uma oração que promova uma transformação na disposição dessa pessoa frente à vida. Olha, meu Deus, eu quero 5 mil reais. Não. Meu Deus, eu quero ser uma pessoa mais próspera. Como é que eu consigo fazer isso? Tá vendo como que o foco tá
diferente, isso aí é uma forma meio que de terceirizar aí a solução do seu problema. Tanto que Agostinho e também William James, ele falaria, não, a transformação está posta em você. E fundamentalmente, muitas vezes isso não está ligado a uma necessidade de provar uma existência ou não de Deus, mas de entender a eficácia da oração na transformação, não da divindade, mas na pessoa e da pessoa que ora. Olha só que interessante. Mas isso também pensando ali no contexto das tradições monoteístas, aqui especificamente católica, cristã, quando existe essa separação, né, de uma divindade, de um criador e da criatura, quando é preciso, no contexto teológico agostiniano, essa disposição do religare, da oração como modo de religação da criatura para com a divindade, os desígnios divinos, enfim, ou no caso do William James, né, essa abertura perante a transformação que você faz na sua vida. Mas se a gente for pensar em outras tradições religiosas, como por exemplo a candomblé, o candomblé, a umbanda, né, afro-brasileiras, por exemplo, a gente vê que a coisa muda drasticamente, porque muitas vezes a gente não pode nem pensar em oração no sentido tradicional do termo, não é? Porque enquanto aqui no paradigma cristão monoteísta existe uma separação entre a divindade e a criatura, o criador e a criatura, ali nas tradições afro-brasileiras, como o candomblé, por exemplo, não há necessariamente uma divisão tão drástica e absoluta quanto posta pelo monoteísmo. O que quer dizer isso? Quer dizer que os orixás e as entidades lá da Umbanda, elas estão não só permeando e agindo no e dentro do mundo, como dependem dos elementos materiais para existirem. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai lá, faz um ebó, né, uma oferenda, ou nos termos do senso comum, uma macumba, não é, para um determinado orixá, está se reconhecendo que a prática ativa não mais agora uma intercessão divina que vai irromper, não, ela circula o axé. Então, em determinado momento, a oração ou essa prática ali de oferenda, de ebós, de, enfim, macumbas ali, de despachos para determinados orixás e entidades, reconhecem que realmente os orixás podem sim mudar de, digamos, de opinião sobre a sua vida, pode te ajudar. Você pode nutrir essa sua relação com determinada divindade nesse contexto dessas tradições religiosas, né? Quando se faz uma oração nesse sentido agora de uma oferenda, um ritual, um ebó para um orixá, entende-se que não só você está mudando, alimentando a energia desse orixá, como em retrospecto essa energia também vai te mudar. E essa energia que a gente está chamando é axé, né? O axé nas religiões afro-brasileiras. É preciso essa ritualização material, inclusive, para que esse axé circule. Entendem como que a oração aqui, nesse contexto, ela toma um outro aspecto, justamente, uma outra dimensão, inclusive, justamente por conta de um outro paradigma que as tradições afro-brasileiras obedecem e são regidas por. A prática religiosa conta, sim, para que um orixá ou uma entidade haja sobre a sua vida. Ou não. E a coisa muda drasticamente se a gente for lá para o hinduísmo, gente. O hinduísmo, a oração ganha um outro aspecto ainda, geralmente sob a roupagem dos mantras. Em termos gerais, os hinduístas não necessariamente fazem a oração e entoam seus mantras para pedir uma intervenção divina na sua vida. Não, pelo contrário, o mantra, no sentido aqui de uma oração, está muito mais ligado
a uma transformação, uma disposição da pessoa que entoa esses mantras, né? O mantra é aquela repetição de palavras em sânscrito, inclusive tem a questão do Jamapala, que é um rosário de 108 contas, né? Que serve inclusive como guia ou para... Não é guia, mas é para marcar, né, essa repetição dos mantras. Então, quando um hindu começa lá Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, ou Om, ele não está com isso falando assim, olha, Deus, me ajude a alcançar essa graça, intervém aqui na criação. Não, o que está pondo nesse mantra, de novo, aponta, enquanto uma oração, para a pessoa que está entoando esse mantra. Em que sentido? No sentido de que o mantra eleva ou coloca essa pessoa em uma frequência, numa disposição afinada para com a frequência das divindades hindus. Aí, então, é que é possível fazer esse canal, né, essa comunicação entre o humano e o divino, através dos mantras, né? E se a gente for ficar ali no Oriente, a gente considerar o budismo, a coisa se implode ainda mais. A oração, ela ainda é ressignificada, ainda mais no sentido de a gente, inclusive, perguntar se ela é relevante ali. Porque o budismo, ele não é uma tradição teísta tradicional. Não se reza para o Buda. Ó, Buda, me ilumine. Não. O Buda foi uma pessoa que alcançou a iluminação e deixou para trás ensinamentos para que outras pessoas também conseguissem atingir a iluminação e sair desse ciclo de sofrimento, desse ciclo de reencarnação que é o samsara, a roda de samsara, né? Então, essa é a grande questão, assim, a oração ali no contexto budista, ela perde a significação que a gente tem aqui no Ocidente, nas religiões greco-cristãs, porque o budismo considera fundamentalmente o que eles chamam de sunyata, que é a vacuidade, ou seja, o mundo é composto, a realidade é composta de espaços vazios. E qualquer pessoa que tente se apegar a matéria, a objetos de desejos, como um emprego, como uma cura, como, enfim, como alguma transformação no sentido material do termo, ela está fazendo, inclusive, um desserviço para a própria iluminação. Ela não está entendendo a vacuidade da qual a realidade é composta. Então, o budista, na oração budista, digamos assim, seria a recitação dos sutras do Buda, que pode incluir, inclusive, mantras, mas está, sobretudo, a questão é da meditação. A meditação budista seria, então, como se fosse uma contra-oração, um silenciamento, mas não no sentido negativo do termo, no sentido do um aplanamento do seu próprio ego, uma dissolução dos seus pensamentos e uma aceitação que tudo flui, que tudo é vazio, que nada é permanente. Então, rezar por uma perspectiva budista, para conseguir um emprego, ou rezar para conseguir uma quantia de dinheiro, rezar para conseguir isso ou aquilo, para o budismo é contraintuitivo, uma vez que você precisa fazer o esforço precisamente contrário, se render à dissolução da realidade, à vacuidade que perfaz o que a gente chama de realidade, que na verdade não passa de nexos causais temporários que devem ser desfeitos. Inclusive, a iluminação budista é justamente a superação disso tudo. E falando de dissolução e de entrega, podemos dar mais uma volta nesse parafuso da oração e perguntar se ela faz sentido se a gente considerar ainda ali no Oriente, principalmente na China, o taoísmo. O taoísmo, gente, é uma perspectiva assim que traz uma radicalidade para nós aqui ocidentais muito interessante, viu? Porque o taoísmo, como o próprio nome diz, ele se foca no que é chamado de Tao, no Dao.
né? É uma força, o tal, o caminho, seria como se fosse uma força impessoal, uma força espontânea, indefinível, como se fosse um fluxo que se autorregula. Então, rezar para esse fluxo, na verdade, seria como erigir uma barragem em frente a um rio. Seria justamente tentar manipular aquilo que não pode ser manipulável por essência. Quando você reza para o tal, tentando fazer com que esse rio, entre aspas, mude de curso ao seu bel prazer e te atenda, na verdade você está se afastando dele. Você não entendeu ainda a natureza da realidade taoísta. A reza, a oração, entre aspas, a gente pode chamar assim, taoísta, ela é o oposto disso. Ela cai no conceito de wu wei, é uma não ação. É um completo entregar-se ao fluxo do caminho, do tal, ou dessa força que se autorregula. Então, você não precisa agir para tentar direcionar essa força. Pelo contrário, é não agindo que você vai entrar nesse fluxo e aí então você se torna parte dele. Esse fluxo age sobre você quando você deixa de agir. Orar para ser interpelado por esse fluxo seria uma ação, enquanto que o taoísmo prega ou acredita justamente nessa não ação absoluta. Você simplesmente deve se abrir e ser perpassado por essa questão. O que essas tradições, como o taoísmo e o budismo, estão pregando é o completo oposto ali em relação à oração das tradições monoteístas cristãs, monoteístas em termos geral. O que quer dizer? Enquanto o monoteísmo foca no indivíduo, no sujeito, no eu, oh meu Deus, eu quero, faça isso na minha vida, faça essa intercessão na minha vida, né? O eu deve se alinhar, segundo Agostinho de Hipona, com essa essência transcendental, ou com William James falando, né? O eu deve orar para prover essa transformação subjetiva de sentido moral na sua vida. As tradições orientais, como o budismo e o taoísmo, estão falando assim, gente, não. O eu nem sequer existe. Então como é que o eu pode pedir algo para si mesmo se exercer-se enquanto natureza, enquanto divindade, é justamente o aniquilamento radical do eu. O budismo, a iluminação, é justamente essa transcendência do eu em relação a si mesmo, uma dissolução, né? Quando você medita, você está querendo se dissolver na vacuidade de tudo. E para o taoísta, quando você se entrega e imita a natureza, ou a natureza do que existe, você na verdade está dissolvendo ou fundindo isso que você chama de eu, apartado do que existe ou da própria transcendência, você está integrando isso ao fluxo das coisas. Entendeu? Olha só como que uma simples pergunta, como na verdade as pessoas estão orando de forma verdadeira ou de forma certa ou não, abre toda uma discussão em relação à representação, inclusive, que nós temos da própria realidade do mundo, mas a realidade de si mesmo. Então, gente, eu quero que com esse episódio, para a gente terminar, amarrar ali, depois de ter passado por tantas tradições religiosas, né? As pessoas estão orando de forma errada. Na verdade, essa pergunta implica em uma segunda, né? Existe forma certa de se orar? Bom, sim, existe. Mas não porque eu estou falando que a pessoa está orando de forma errada, não. Porque pensando na própria teologia, da própria cosmovisão em que essas pessoas estão inseridas, é preciso que se entenda o papel da oração neste contexto. Novamente, num contexto católico, por exemplo, orar nessa teologia da prosperidade, como se fosse uma barganha com o divino, comprar Deus, né? Isso aí é uma forma errada de se rezar, considerando a própria teologia católica, né? Um Deus é imutável, é eterno,
Então não há nada que você possa oferecer para ele que vá mudar o desígnio divino que é eterno e imutável. O que você pode é alterar a sua própria disposição para receber então essa graça que já está prevista eternamente e infinitamente. Né? Então, assim, existe forma errada de se orar, sim, no contexto budista, no contexto taoísta, se é que existe oração ali nesse contexto. Né? Mas existe uma forma errada no sentido de que te desvia da cosmovisão ali. Se você pede para Buda te iluminar, você não entendeu. Se você, taoísta, tenta construir uma represa e agir, impor a sua vontade, a sua ação perante o caminho ou o fluxo das coisas, você está fazendo errado. Entendem? E aí isso diz muito, então, para a gente aqui, na importância das pessoas entenderem todo o mecanismo que existe por trás da fé que elas se reconhecem enquanto tal. Até por uma relação saudável, matura, da pessoa com a própria fé. Porque as tradições religiosas, para a gente terminar aqui, gente, elas não são ingênuas. Elas não começaram ontem. Essa pergunta que a gente está fazendo aqui, né? Existe uma forma errada de se orar? Ou existe uma forma incoerente de se colocar à frente à própria fé? As próprias figuras que constituíram essas tradições pensaram sobre isso por milênios. Agostinho de Hipona, o próprio Buda, Lao Tzu, os pais e mães de santo, aí estão tentando entender como é que você circula o seu axé, passando essa ancestralidade pelas gerações aí. Enfim, essas tradições elas não são ingênuas no sentido de eu chegar e falar assim, você está orando errado, ou não. Elas mesmo se autodeterminam. E aí, quando você entra numa tradição religiosa, você precisa entender como é que se dá esse intercâmbio com a divindade ou com os preceitos dessa cosmovisão que você está inserindo. E se você é uma pessoa não religiosa, não adianta você criticar alguém, por exemplo, que está tentando fazer uma barganha com Deus, uma oração que faz uma barganha com Deus, falando assim, tá vendo? Entre aspas agora, os crentes são todos ignorantes, ou olha só, essa teologia da prosperidade, ela é um desserviço para o mundo, então a religião deve ser superada porque... Calma, o problema não está necessariamente na tradição religiosa, que inclusive observou e discutiu por milênios nos seus dogmas, nas suas tradições, nos seus ensinamentos. O problema, muitas vezes, está localizado pontualmente naquele grupo ou naquela pessoa que está agindo, inclusive, de forma incoerente com o próprio credo em que ela se diz pertencente. Então, por isso que essa série de vídeos se chama Inteligência Religiosa, aqui do Instituto Numinário. Porque mais do que julgar o que é certo, o que é errado, mais do que julgar se existe ou não Deus, a gente precisa entender, por um momento, assumir essa lógica que a gente chama fenomenológica das próprias tradições, entender como elas funcionam, como é que os agentes internos dela resolvem ou encaminham pelo menos as contradições e os desafios lógicos, inclusive, que são postos pela própria fé. Nenhuma tradição religiosa é ingênua. Se elas fossem ingênuas, por exemplo, o cristianismo e o catolicismo, por exemplo, não estaria aí há 2 milênios se reinventando, né? A ancestralidade iorubá não estaria aí, apesar de toda a sua opressão, de toda a sua história de colonização, não estaria aqui se reinventando no Brasil enquanto candomblé, enquanto umbanda. O taoísmo não estaria aí até hoje sendo um dos livros mais lidos, sagrados, mais lidos do mundo, né? O budismo não estaria aí também se colocando. Enfim, você entende? É isso que eu quero dizer. E essa é a minha proposta com você. Eu sou Paulo Henrique Lopes, doutor em Ciência da Religião. E se você gostou desse vídeo, se isso faz sentido para você, já deixa aqui nos comentários. E é claro, se inscreve aí no canal, se inscreve aí no podcast Inteligência Religiosa, porque essa é a minha proposta aqui junto do Instituto Numinarium. Promover o conhecimento qualificado sobre religião.
no fundo, a gente encantar o mundo com conhecimento qualificado sobre religião. A gente segue juntos e te vejo no próximo episódio e no próximo vídeo. Até!